Você revisa o trabalho dos outros antes de entregar. Prefere fazer do que delegar, porque assim sabe que vai sair certinho. Esse é você? Assume responsabilidades que não são suas. Fica de olho em tudo e tem dificuldade de soltar o controle sem sentir que está correndo um risco. Quem está de fora pode ver isso como perfeccionismo, comprometimento ou excesso de responsabilidade. Só que tem algo ali acontecendo por baixo. Essa necessidade de controle raramente nasce do nada. Ela vai nascer de uma sensação muito específica, a de que relaxar é perigoso. Sim, relaxar. E quando esse padrão coexiste com uma liderança, o time inteiro é penalizado. A necessidade de controle pode aparecer de formas diferentes e quase sempre existe um ângulo dominante. O ângulo 1 é o perfeccionismo. Você tem um padrão alto, não é teatro, você realmente acredita que algumas coisas precisam ser feitas de um jeito específico para funcionar. Delegar, muito arriscado. Não necessariamente porque você acha a outra pessoa incapaz, mas porque existe uma imagem muito clara na sua cabeça de como aquilo tem que sair. Então você acompanha, revisa, refaz ou simplesmente prefere fazer sozinho. E o problema não é ter padrão alto. O problema é quando o padrão vira um filtro tão rígido que tudo precisa passar por você antes de acontecer. E aí, claro, você vai virar gargalo, muitas vezes sem perceber. As pessoas começam a depender da sua validação para tudo e você começa a carregar um volume de responsabilidade que parece inevitável. E tem mais, quanto mais você garante tudo, mais indispensável você se sente, você parece. E isso pode começar a alimentar a própria necessidade de controle. Abrir mão do controle mexe com uma coisa muito difícil, que é a sensação de segurança que vem de ser uma pessoa necessária. E se eu não fizer isso, quem que vai fazer? A empresa ela precisa de mim, sou eu que faço a roda girar. É assim ou não que você pensa? E aí vem o ângulo 2, que é o medo de perder espaço. Tem gente que controla não porque é perfeccionista, mas porque já trabalhou em ambientes ou trabalha, né, onde quando algo dá certo, o reconhecimento vai para a liderança. Mas quando algo dá errado, a responsabilidade sobra para quem executou. Então você começa a entrar em tudo, porque se algo der errado, vai sobrar para você. Você monitora, acompanha, centraliza. Estar no centro de tudo virou uma forma de proteção. Se você está envolvido, pelo menos você sabe o que está acontecendo. Pelo menos consegue agir antes que vire problema. Esse comportamento vira um padrão seu. E na maioria das vezes é verdade. O ambiente está te cobrando isso. Mas será que é no grau que você imagina? Às vezes nem existe essa ameaça tão pulsante e você continua agindo como se relaxar fosse perigoso. Como se soltar significasse ficar vulnerável. E aí vem o ângulo 3, que é a desconfiança, né? Você já tentou delegar antes, e aí não deu certo. Talvez alguém tenha entregado mal, talvez você tenha precisado refazer tudo depois, talvez o erro tenha sobrado para você. Então, seu sistema aprendeu que é mais seguro fazer sozinho. E olha como que isso é importante. Isso nem sempre vem de arrogância. Às vezes vem de experiência acumulada. Tem risco aí, né? Porque quando você para completamente de testar novas experiências, suas conclusões congelam no tempo. As pessoas mudam, os contextos mudam, mas você continua operando numa lógica antiga. E sem perceber, começa a construir um ambiente onde ninguém cresce de verdade. Porque ninguém recebe espaço suficiente para errar, aprender, amadurecer. Existe uma crença muito comum sobre necessidade de controle. A ideia de que a ansiedade aparece porque você controla tudo. A sequência, na maioria das vezes, é o contrário. A ansiedade já estava lá. O controle é tentativa de administrar essa ansiedade. Você já acorda em estado de alerta, como se existisse um ruído de fundo constante. Então você organiza, planeja, antecipa, confere, resolve tudo antes de virar problema. Enquanto tudo isso está sob seu controle, o ruído diminui. Por isso que controlar dá uma sensação de alívio, mas é um alívio temporário, porque a ansiedade não foi resolvida, ela foi gerenciada. E para continuar gerenciando, você precisa controlar cada vez mais. Junto disso, quase sempre vem outra coisa, que é a responsabilidade excessiva. Você começa a assumir o que não é seu, se preocupar com problemas que estão fora da sua função. Você começa a entrar em situações que ninguém te pediu. Isso porque existe aquela sensação constante com você que se algo der errado, eu posso evitar.
eu vou lá, eu não vou deixar isso dar errado. Então você vai, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo sabendo que racionalmente não é papel seu. E aí se forma uma cadeia. A ansiedade gera necessidade de controle. O controle aumenta a responsabilidade excessiva. Responsabilidade excessiva, sobrecarga, que alimenta ainda mais a ansiedade. E o ciclo recomeça. O mais perigoso é que isso costuma ser recompensado no trabalho. A pessoa vira a que resolve, a confiável, a indispensável, só que ninguém vê o custo psíquico dessa posição. Por fora parece alta performance, por dentro muitas vezes você está num estado de alerta crônico, você nunca descansa completamente. Mesmo parado, sua cabeça continua ali monitorando. E depois de muito tempo funcionando assim, você começa a achar que isso é normal, que trabalhar é viver sob tensão, que produtividade é isso. Só que produtividade muitas vezes, para você, está sendo sobrevivência emocional. Você reviu esse padrão em mim. Eu trabalhei em contextos onde, quando dava certo, né, o crédito ia para a liderança, mas se algo desse errado, cadê a Janane que não viu isso? E sem perceber, eu fui aprendendo que estar no centro das coisas me dava uma sensação de segurança. Se eu estivesse acompanhando tudo, pelo menos eu não seria pega de surpresa. Pelo menos eu ia conseguir agir antes do problema explodir. O problema é que esse estado constante de vigilância, ele vai se normalizando. Você acha que você está sendo responsável. Aos pouquinhos você percebe que não consegue relaxar de verdade. Você não está só trabalhando, você está monitorando o ambiente o tempo inteiro. Gente, isso é muito exaustivo, porque enquanto o controle parece segurança, você nunca vai descobrir até onde o time poderia crescer sem depender de você para tudo. E talvez o mais difícil nisso seja perceber que eficiência e tensão viraram sinônimos dentro da sua cabeça. Agora traz isso para a escala de time. Quando esse padrão está numa liderança, o time ao redor ele vai parar de crescer. Não porque as pessoas não têm capacidade, mas porque não tem ali um espaço real para autonomia. Cada decisão precisa passar pelo líder, cada entrega precisa de validação, cada erro vira um risco grande demais. Então o time aprende uma coisa de maneira, silenciosa. Não vou decidir. E o que acontece quando um time desaprende a decidir? Ele fica lento, dependente, inseguro. As pessoas começam a operar tentando evitar reprovação e não tentando construir soluções. E eu sei que muita liderança pensa nessa hora, mas tempo custa caro, erro custa caro, não dá para deixar na mão da equipe. Só que existe uma pergunta importante aqui. Quanto potencial o seu time nunca desenvolveu porque nunca teve espaço suficiente para aprender? E se você estiver perdendo muito do potencial do seu time? Quantas inovações deixaram de ser propostas? Eu não estou dizendo aqui para delargar, e sim delegar. É bem diferente. E aí você pode me dizer, né? Mas se eu controlar, eu serei indispensável. Doce ilusão. Isso é liderança ou centralização? Se ninguém tiver espaço suficiente para aprender, a empresa não escala e você pode ser mandado embora por entregar resultados medíocres. Gente, tanta coisa pode acontecer e não, você não tem como controlar. Então relaxa. Qual dos três ângulos mais te pegou? Perfeccionista, o medo de perder espaço ou a desconfiança construída pelas experiências que você viveu? Talvez exista um pouco dos três, mas normalmente um deles domina. Perceber isso muda já muita coisa. O objetivo aqui não é se culpar por controlar tudo, é entender de onde vem essa necessidade. Por quê? Porque quando você entende a origem, você começa a perceber o que ainda faz sentido sustentar e o que já virou apenas um modo automático de sobreviver. Antes de terminar, pensa numa tarefa. Ela está hoje na tua lista por quê? Ela poderia estar na lista de outra pessoa? Por que ela ainda está com você? Por que realmente precisa ser você? O porquê que soltar gera um desconforto que ainda parece perigoso demais sentir? E se você lidera, seu time toma decisões sem você ou espera você para tudo? Essas respostas dizem muito sobre o ambiente que você construiu. E uma última pergunta para você refletir. Quem você se torna quando não precisa controlar tudo? Talvez você esteja carregando coisas demais. Imagina só descobrir que você é uma pessoa que não precisa viver em estado de alerta o tempo inteiro. No próximo vídeo a gente vai para a prática. Como é que eu começo a soltar sem sentir que eu estou perdendo qualidade, valor ou segurança? Eu te vejo lá. Beijo!